O Silver Cloud chega a Nova York. O transatlântico de luxo desliza sobre o rio Hudson. Lentamente, o Silver Cloud navega pela orla da ilha de Manhattan rumo ao seu atracadouro. Uma nova viagem pela história americana começa. Dai-me os vossos exaustos, pobres e oprimidos. Poema de Emma Lazarus no pedestal da Estátua da Liberdade, símbolo da jornada para a Terra prometida para milhões. Mais de 16 milhões passaram por Ellis Island entre 1925 e 1954. Nova York é o caldeirão de civilizações, uma cidade de gigantismo e conflito, uma fênix cujas penas vêm de todos os países do mundo. Nova York, um porto, gueto, vila, metrópole, espelho d'água, seduz, exaspera, foco de atividade, altos e baixos, mudança encarnada. Nova York tem mais de 17 milhões de habitantes. Todos buscam trabalho, a força motriz do país. Táxis amarelos enfrentam a imigração constante. Após paquistaneses e haitianos, imigrantes da URSS dirigem táxis. Vá em frente para Broadway. Eu posso passar. Não permitem. Columbus Circle. Times Square. De onde você vem? Eu vim da Geórgia. Salve, seu trouxa. De onde vêm outros taxistas? Eles vêm de qualquer país que se possa imaginar. É o dia 12 de outubro, feriado no EUA. Chegada de Colombo ao Novo Mundo. Bandas desfilam na Quinta Avenida. Mais de 2 séculos desde a revolta contra a Inglaterra. Em 30 de abril de 1789, George Washington foi empossado. Francis Tavern e casas de tijolos são vestígios daqueles dias, com 2,5 milhões de habitantes. Ei, Caps, é a hora de Nova York. Saia de Wall Street, vá para o centro. Chicago inventou o arranha-céu, mas Nova York teve os mais belos exemplares. Nos anos 30, 2 arranha-céus competiam, virando símbolos do capitalismo. O Empire State Building, com 102 andares, 381 metros e 60 mil toneladas de aço, sobreviveu a uma colisão em 1945. Hoje, ele e o edifício Chrysler, com 311 metros, marcam Nova York. Seus 6 andares com janelas triangulares são um ápice do Art Deco. Comparadas a eles, as fachadas de vidro atuais têm pouca personalidade. Pessoas de todo o mundo vivem sob estes edifícios, pois Nova York é uma viagem global. Além da ponte do Brooklyn, existe um bairro judeu na cidade. A tolerância religiosa é central na identidade americana. Imigrantes vieram a este país para fugir de perseguições, não é?
Aqui, os mais tradicionais e os mais liberais são livres para se expressar em comunidades tão numerosas quanto diversas. Cruzaremos o East River, entre Brooklyn e Manhattan. Outro bairro, outro estilo. Aqui estamos em Greenwich Village, o bairro que seus habitantes chamam de coração boêmio e literário de Nova York. Seja você branco, negro, oriental, judeu ou muçulmano, o caldeirão americano é inescapável. É a melhor forma de unir as duas culturas. Crianças de todas as nações, integrem-se. Chinatown, um pequeno bairro que fervilha com 120 mil habitantes. Ruas, lojas, produtos e anúncios remetem à China, com pagodes e Confúcio. Chinatown tem 20 mil trabalhadores de vestuário e mais de 300 restaurantes. Cantonês e mandarim são mais falados que inglês. Adiante, a Little Italy é absorvida pelo bairro chinês. 800 mil nova-iorquinos de origem italiana deixaram o distrito. O que resta é o mito, as pizzarias e uma ou outra mercearia. Há quanto tempo a loja está aberta? 25 anos. Está aberta há 25 anos. Vocês só vendem produtos italianos. Produtos italianos, pois estamos na Little Italy. De onde você vem? Nasci e fui criado na Calábria, em Mantia, província de Cosenza. Longe de tradições europeias, nova-iorquinos criaram seu estilo de vida. Both a sport and a form of expression, on the streets of every neighborhood, basketball is king. Night enshrouds the city, tall and proud on its isle. Its lights and arrows on their granite pedestals seem to stand upon the void. Having come to see a Broadway musical, we linger beneath the neon lights of Times Square to witness a surprising improvised concert. O Central Park é este pulmão de 350 hectares no coração de Manhattan, sendo o ponto de encontro dominical para corredores, ciclistas e patinadores. A Maratona de Nova York se aproxima. Competidores intensificam treino e controle de tempo. Ninguém corre 42 quilômetros sem preparo.
Além do Central Park, começa o Harlem. Com seus 300 mil habitantes, é o símbolo da América Negra. Primeiros habitantes negros chegaram ao bairro por volta de 1910. Harlem virou epicentro da vida noturna, com Cotton Club e Apollo Theater. Públicos brancos vinham aqui para ouvir Billie Holiday, Count Basie e Duke Ellington. Embora a América Negra de Malcolm X não seja a mesma, vestir-se bem ainda é regra. Mulheres na igreja amam seus chapéus. Seguimos para o Brooklyn. Em uma paróquia, passamos nossos últimos emocionantes momentos em Nova York. É o momento de simplesmente ouvir. A maioria das nossas canções carrega uma mensagem clara. Deus os ama, Deus ainda vive, e Ele é a solução para tudo. Podem se apoiar nele, pois Ele supre todas as necessidades. Assim, infundimos nossa música. Alegria para aqueles que a possuem. Amém. Salvação é ameaça só sem ela. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te amamos e te colocamos em primeiro lugar. Música é muito importante em cultos. Ela é derivada de nossos ancestrais que foram trazidos como escravos. E enquanto estavam nos campos colhendo algodão, ou o que quer que estivessem fazendo, eles começaram a cantar. Canto é fundamental. Muitas canções atuais vêm de hinos da escravidão. Senhor Orkin, me dê música. Vamos. Você não sabe quem eu conheço. Mas o quê? Ah, você não precisa. Que diabos é isso? Você não sabe. Que diabos é isso? Estou feliz. Você não sabe. O Silver Cloud navega lentamente pelo rio Hudson, deixando Nova York para trás. Manhattan, banhada pelo sol poente, jamais dorme. Fernand Léger, em 1931, descreveu assim: cinema, foto e documentário não ofuscaram o evento. Nova York é uma cidade que resistiu a toda vulgarização, a curiosidade de cada homem que tentou descrevê-la e copiá-la. Ela manteve seu frescor, imprevisibilidade e surpresa para o visitante. À frente, a ponte Verrazano nos guia em direção ao mar aberto e à outra América, o Sul. Ao deixarmos Nova York, a tripulação prepara recepção especial para os passageiros.
Senhoras e senhores, Dan Pesar, os oficiais da cidade e a equipe do navio. Tenham um excelente tempo a bordo do Silver Cloud. Obrigado. Obrigado por assistir. Ser excelente em navio de carga não basta. Se relações públicas falham, você não serve para navio de passageiros. Assim? Sim. Tchau. É muito importante que você entretenha e tenha um bom relacionamento com os passageiros, pois eles vieram a bordo para se divertir e relaxar. Isso é o ideal. Tentamos proporcionar a sensação de um lar longe de casa. Qual a função cerebral? Seguindo o capitão, passageiros curtem manhã no Silver Cloud ao entrar na Baía de Chesapeake, Virgínia. Jamestown, Yorktown e Williamsburg são as três cidades que compõem o chamado Triângulo Histórico, o berço da liberdade americana, desde os primeiros colonos até a Guerra de Independência. Jamestown, em ilha, foi o primeiro assentamento inglês permanente na América do Norte no início do século XVII. Réplicas dos três navios dos primeiros colonos ingleses estão abrigadas no local. Esses navios eram o Susan Constant, o Discovery e o Godspeed. Tripulação em trajes navais testemunha um modo de vida de outra época. Havia 13 marinheiros a bordo do Godspeed e 39 passageiros. Passaram pelas Ilhas Canárias, cruzaram o oceano pelos ventos alísios, rota de Colombo até o Caribe, depois para o norte até a Virgínia. Os colonos nesses navios estabeleceram a primeira vila e assentamento permanente de língua inglesa no Novo Mundo. Yorktown, perto de Jamestown, é uma vila charmosa com casas de tijolos vermelhos e jardins bem cuidados. Aqui, em 1781, George Washington liderou patriotas contra os britânicos na última batalha da Guerra de Independência. Sou entusiasta da história. Eu servi na Marinha dos Estados Unidos por 29 anos e isso me deu uma perspectiva histórica, sendo muito intrigante viver em um lugar tão cheio de história. Por isso, gosto muito daqui. Williamsburg, a mais famosa cidade-museu dos Estados Unidos, é a nossa próxima parada.
No centro colonial, o visitante viaja 2 séculos para o passado. Tudo aqui, desde os jardins, arquitetura, mobiliário, até as vestimentas dos artesãos nas oficinas e tabernas, exemplifica a atmosfera do que foi a primeira capital da Virgínia. Onde estamos agora? Estamos em Williamsburg, Virgínia, a capital restaurada da colonia. Fogo à Revolução. A cidade foi reconstruída sobre fundações originais descobertas por arqueologia, recriando a aparência de 1775. Nossa missão é ensinar às pessoas a história da América primitiva, dos primeiros Estados Unidos. O que causou a Revolução Americana e, em essência, por que estamos aqui hoje? Aqui, eles lembram às gerações jovens que o Novo Mundo tem história. Nesta sequência, no universo aquático, as pontes parecem se multiplicar. A baía é banhada por um misterioso azul. Atraídos por luzes e música, aproximamo-nos do Silver Cloud. Você sabe que nunca estará sozinho comigo. Não! Um momento na presença e você não pode esquecer o resto. Todas as coisas boas e especiais não param. A paz esteja convosco. Simulacros. No segundo dia do cruzeiro, após navegar pelas grandiosas hidrovias de Chesapeake, chegamos a Anápolis, capital de Maryland e joia da Bahia. Obrigado por assistir. Como outras cidades da região, preserva seu patrimônio histórico com zelo. No parlamento mais antigo dos EUA, o Tratado de Paz com os ingleses foi ratificado. O Congresso em Anápolis, 1783 a 1784, tornou-a a primeira capital dos Estados Unidos.
O francês Pierre Charles L'Enfant, apaixonado pela independência americana, planejou Washington em 1780. Projetou uma cidade com cúpula de 82 metros de altura, ladeada pelo Congresso. É o edifício mais alto. A lei proíbe edificações maiores, exceto o obelisco em homenagem ao pai da nação. As 36 colunas dóricas do Memorial de Lincoln representam os 36 estados da União na Guerra Civil. O Memorial de Jefferson homenageia o terceiro presidente e autor da Declaração de Independência. Um calçadão de 300 metros de largura e 3,5 quilômetros de extensão conecta os monumentos. 7 em cada 10 moradores de Washington, D.C. são negros. Brancos do centro moram em Virgínia ou Maryland. A Casa Branca, residência presidencial americana, hoje compreende 130 cômodos construídos em um local escolhido por George Washington, que na verdade nunca morou ali. Seu sucessor desejava que ela fosse o lar de homens honestos. Segurança constante tem contras, mas visitantes aprovam a visita. Lobbies protestam na Casa Branca, símbolo da democracia mundial. Dickens elogiou os monumentos da cidade, com legados dos pais fundadores e intenções maravilhosas. No salão Silver Clouds, mesas estão postas para o jantar do capitão, sob o olhar do chefe. Quantos na sua equipe? São 22 garçons, 4 comissários assistentes, 3 chefes de garçons, o sommelier-chefe e eu. Cozinha agitada, ingredientes ralados e caviar servido com cuidado. Empratando a lagosta. Preparo da guarnição. Ao chegar em Charleston, servem o jantar. Uma viagem a bordo do Silver Cloud não é apenas história, mas também gastronomia. Salada e chá. Bom apetite. Obrigado. Nossos agradecimentos. Grandes suítes de luxo nos transatlânticos. Como nos palácios, a do armador é a mais suntuosa. No Silver Cloud, Nogueira e Mobiliário prenunciam as belas residências sulistas.
No terceiro dia, chegamos a Charleston. Fundada em 1670 nos rios Ashley e Cooper, Charleston homenageia Carlos II da Inglaterra. Toda a região é Low Country. Temos uma seção especialmente mais antiga que fazia parte da cidade murada original, iniciada em 1680. Charleston combina a elegância colonial com um temperamento combativo. Charleston enfrentou ingleses, espanhóis, franceses, cherokees e escravos revoltados em 1739 e batalhas da Guerra de Independência. Foi após a eleição de Lincoln como presidente que Charleston se destacou e decidiu se separar. Carolina do Sul saiu da União. Charleston usou o primeiro submarino em batalha naval. Bombardeada e evacuada por Sherman em 1865, a cidade se rendeu. Charleston é diferente das cidades americanas porque temos uma limitação de altura, por isso procuramos ser mais europeus. Contamos com mais de 2.000 desses edifícios antigos e históricos. Como era a vida aqui em Charleston? A vida aqui em Charleston, naquela época, era repleta de viagens. Os ricos proprietários de plantações tinham casas aqui na cidade, onde vinham em janeiro para corridas de cavalos e depois ficavam para a temporada social, com muitos bailes e teatros, pois o primeiro teatro coberto da América ficava aqui em Charleston, nos anos de 1700. Ao longo de uma magnífica alameda ladeada por carvalhos centenários, chegamos a Boone Knoll Plantation. Há 50 anos, nesta terra que é de 1681, construíram residência para o filme. E o vento levou. Em quase toda parte, a opulência da terra gerou grande riqueza, ricamente refletida nas casas coloniais, com seus esplêndidos jardins, onde florescem muitas variedades de azaleias, camélias e glicínias. Hoje, o mito sulista é mantido vivo, como mostra nossa anfitriã. Em 1681, o Major John Boone comprou terras do inglês. Ele recebeu 17.000 acres. Hoje são 738. Em 1817, o Major John Orlebeck comprou a terra e construiu fornos de tijolos e telhas. Do lado de fora, uma mulher tece chapéus de vime, como nos tempos antigos. A fabricação de cestos e chapéus de vime em Boone Knoll começou no século XVII e ainda hoje é feita. A economia da plantação dependia de escravos para a colheita de algodão. Mesmo independente, o número de escravos cresceu de 700.000 em 1790 a 4 milhões em 1860. Aqui estão as 9 cabanas de escravos, onde viviam os serviçais que trabalhavam na Casa Grande. Já do outro lado da rua, havia cerca de 10 cabanas de madeira para os demais escravos, porém, eram principalmente os serviçais de primeira classe, que residiam nessas cabanas de tijolos. Aqui os limites são mantidos, embora uma página da história tenha virado. Os raios do sol poente iluminam as vilas coloniais no rio Cooper. Passeamos pelo calçadão. O clarim soa. A bandeira estrelada é arriada e Charleston se entrega a sonhar com o sul e o passado.
A bordo do Silver Cloud, todos buscam realizar seus sonhos, incluindo Annette. Amanhã chegaremos em Savannah. Você irá à Terra. Claro, será bom ver a América, porque nunca estive lá antes. Deixemos Annette com seus sonhos e os jogadores com os deles. Olá. É o quinto dia da viagem. Ao amanhecer, avançamos lentamente pelo rio Savannah. Ao chegar em Savannah, Geórgia, o Silver Cloud atraca com a ajuda de rebocadores. A história da Geórgia é a história do algodão. Tudo começou em 1789, quando um inglês chamado Samuel Slater imigrou para os Estados Unidos com a intenção de fundar a primeira tecelagem de algodão americana. Em 1793, ele Whitney inventou a máquina descaroçadora de algodão. Dobrou a produção e selou a fortuna do algodão. Em 1860, o algodão representava 2/3 da receita de exportação de todo o país. Seu cultivo, no entanto, exigia cada vez mais escravos. Assim que a questão da abolição foi levantada, a Guerra Civil eclodiu. Um século depois, o algodão ainda é cultivado na Geórgia. Isto é uma cápsula de algodão. E assim é a aparência na planta antes de o algodão se desenvolver. Neste estágio, o algodão começa a brotar e apresenta uma aparência semelhante. Quando está pronto, o algodão assume esta forma. O Museu de História de Savannah guarda documentos do passado algodoeiro da cidade. As marcas da escravidão ficaram na memória. Nos séculos XIX e início do século XX, a região era conhecida pela escravidão, onde pessoas negras eram utilizadas para o cultivo, a colheita e o preparo dos campos de algodão. Em troca do trabalho, os escravos recebiam alimento, vestuário e moradia. No entanto, essa dinâmica mudou drasticamente durante a Guerra Civil. Atualmente, os trabalhadores são remunerados e possuem autonomia, com moradia e meios próprios.
Hoje, não há mais escravidão no Sul. Fundada em 1887 na Orla Marítima, a Bolsa de Algodão, onde todo o algodão da Geórgia era comprado e vendido, mal mudou desde a sua construção. Hoje, abriga a loja maçônica Solomon, fundada em 1734. Esta cidade, onde nasceu a escritora Flannery O'Connor, possui aquele inegável encanto do sul. Casas esplêndidas mostram a vida luxuosa dos comerciantes de algodão. Esta é a casa de William Washington Gordon I e II. William Washington Gordon I foi o primeiro de 4 gerações da família Gordon a viver nesta casa. Ele foi cofundador da Central of Georgia Railway, crucial para transportar algodão das plantações próximas ao porto, de onde era exportado para todo o mundo. Seu filho, por sua vez, era um homem muito rico que construiu sua fortuna comprando e vendendo algodão. Nesta casa, nasceu Juliette Gordon Lowe, fundadora do movimento escuteiro feminino em 1912. Na década de 1880, as jovens trocavam de roupa diversas vezes ao dia, chegando a fazer isso 7 ou 8 vezes. Cada troca de roupa era uma operação complexa, pois suas cinturas eram apertadas por espartilhos até alcançarem 18 polegadas, algo por vezes difícil de conseguir. Elas usavam 14 anáguas, tornando a tarefa mais trabalhosa. Imagine ter que trocar todas essas vestimentas com a cintura tão apertada que mal se conseguia respirar. Ocasionalmente, elas precisavam se sentar e geralmente tinham uma espreguiçadeira no quarto para relaxar e recuperar o fôlego entre as muitas trocas de roupa. Vapores de roda, símbolos do Grande Sul e Louisiana, revolucionaram o transporte fluvial até os anos 1870, quando o transporte ferroviário se expandiu. Ontem, fizemos a última escala portuária. Esta é a viagem colonial. Estamos em Savannah e, neste momento, navegamos pela porção sudoeste do Oceano Atlântico Norte em direção a Nassau. Chegaremos lá amanhã de manhã. Este é o último espetáculo em águas americanas. Amanhã, a música terá um tom caribenho. Steve O nos transporta ao passado. Aproximamo-nos das Bahamas, arquipélago de milhares de ilhas, a 80 quilômetros da Flórida. O Silver Cloud chega a Nassau, capital das Bahamas, localizada na pequena ilha de New Providence. Se descontarmos os jogos nos diversos cassinos das ilhas New Providence e Paradises,
e o status de residente de muitas empresas em busca de um paraíso fiscal, então o principal recurso do arquipélago deve ser, sem dúvida, o sol. O sol brilha aqui o ano todo. A estátua de Colombo em Nassau comemora seu primeiro desembarque no Novo Mundo. A paisagem mudou muito desde sua chegada a San Salvador em 1492. Fortes em Nassau, vestígios de potências europeias disputando ilhas caribenhas. Vocês estão agora no Forte Fincastle. Foi construído por John Murray, o Conde de Dunmore e Visconde Fincastle. Ele também foi governador da Virgínia. Durante as guerras revolucionárias americanas, o forte foi construído em antecipação à Revolução Francesa e ao período de Napoleão Bonaparte. Chegou. Deixemos o guia e vamos para o Zoológico Ardastra. Papagaios coloridos encantam crianças. Olha, garoto, este é um menininho com uma cabeça em comum. Ah! No entanto, o que mais orgulha o zoológico e seu tratador são os flamingos rosados, símbolo das Bahamas. We feed them shrimp, game boy chow, kaufman and bits que adquirem coloração de beleza deslumbrante. Nas Bahamas, tudo é rosa, dos edifícios oficiais aos uniformes escolares. Tornamo-nos independentes em 1973. Os britânicos partiram. Ainda assim, dirigimos no lado esquerdo da rua. Os tribunais, os advogados e os magistrados usam as perucas brancas. Em nossa moeda, nas notas de dólar, ainda temos a efígie da rainha. E todas as escolas, particulares e públicas, exigem o uso de uniformes. 1, 2, 3, 4. A caravela de Colombo e flamingos rosados aparecem nos brasões dos edifícios públicos. Até as placas de automóvel comemoram a descoberta da América por Colombo. Como concessão à Inglaterra, as Bahamas ainda fazem parte da Commonwealth. Veículos oficiais do governador ostentam a coroa de Sua Majestade Real.
Como senhor e mestre aqui, a estátua de Cristóvão Colombo, dominando a entrada do palácio do governador, fita o horizonte. Em busca de uma nova América,